já estamos ao vivo! E a minha convidada de hoje é a atriz Alexandra Richter, www.fundomarlenecolé.com.br. O Instagram está avisando todos vocês aí que a nossa live papo. Estou convidando, estou aguardando. Oi, Estou Pedro, editando. tudo bem? Oi, Alexandra, tudo Cheguei, bem? tudo ótimo. Olha, eu acho que a Tá me internet ouvindo deu uma bem? falhadinha. Estou te ouvindo, É, mas mas não estou comigo? te vendo. Jura? Quando é assim, não, eu vou testar, porque às vezes o problema sou eu. Eu não costumo ter, mas Então vou eu tentar saio e aqui. volto. Peraí, Peraí, eu peraí, vou não sair e vou voltar. Peraí, eu vou sair e vou voltar. Isto. Peraí. Pronto, vou te chamar de volta. E aí? Agora sim. É, porque o meu é difícil também dar problema, mas de repente, esse momento tá rolando muitas lives, né? Eu vi que Muitas. muitas lives começando. Aí eu falei, "Ih, de repente foi por conta disso. O Olha maridão só. entrou aí. Agora Hum. tá tudo certo. Tudo bem, Muito Pedro? Prazer. obrigado. Prazer é meu. Muito obrigado pela sua gentileza, pela sua Imagina. generosidade. É uma honra bater esse papo com você. Que Que ambiente bom. lindo, que quadro lindo aí atrás. É lindo, né? Aqui é Sim, tudo colorido. Eu tenho, tudo. eu tenho companhia aqui, ó, na live, Deixa uma eu ver. companheira de live. Ai, que delícia! Como ela chama? É Lola. Lola. Ela está Hoje, tornando esse momento mais menos difícil, né? pois é, ela é muito fofa. Hoje eu fiz uma aula de corpo com o Márcio Cunha, meu Aham. amigo que dá aula de corpo, e a gente até fez Sim, aos sábados uma live artística, né, de poesia e tal. sim, sim. Aí a aula dele é maravilhosa. No final da aula ele dá exercícios de respiração e Uhum. uma meditação bem curta, 5 minutos. E eu tentando meditar e ela assim com a patinha e fazendo assim com a cabeça. Falei, ai meu Deus do céu, 5 minutos, eu não consegui. Cinco Olha, minutos. Cibele Tomé, Elton Honorato, Cristiano Moura. Eu acho que a sua filha está aqui também. Richter Tá. Gabs. Gabi, minha filha, minha cunhada, eu já vi. O Cristiano ele trabalha na escola que a Gabi estudou no Rio. Meu marido, a pediatra da Gabi, doutora Paula, minha cunhada Liliane do blog Enomobile. É uma turma aí, eu já tô vendo. Eu faço assim É, porque para eu ler as letrinhas eu tenho que botar o óculos. Regil Teste, Evaristo Moura, ator, meu Tem amigo uma querido, turma aí. produtor. É. Cibele Tomé, João Pessoa, manda um abraço, que Ai, um abraço para João delícia! Pessoa também. O Brasil inteiro conectado na nossa live. Pois é, né? Que bom a gente poder compartilhar, né, um bate-papo. Essas lives, eu tenho feito várias lives, até nessas 2 últimas semanas eu estou fazendo menos, mas eu estou gostando muito de fazer, porque eu Sim. aprendo, converso com pessoas de outras áreas também,
É Sim. muito bom, né? E eu também vou como Você, convidada, como eu estou sim, chegando aqui. para mim é uma honra. Você foi muito generosa, você partilhou um pouco de iniciativas para tornar melhor esse momento que a gente está passando com o público, né? Você Sim, compartilhou até um pouco. Você é muito reservada na sua vida pessoal, mas você usou esse momento para compartilhar um pouco do que você está fazendo na sua casa, né? sim, exatamente. Eu sou bem reservada. Eu não me exponho, não. Também, meu marido também é um cara fechado, e Gabi também. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto para eles, assim, às vezes é uma entrevista que eu pensava se valia a pena fazer ou não, eu conversava com eles, e aí? Eu nunca fiz matéria quando. Hoje em dia não tem tanto essas revistas como tinha há um tempo atrás. Antigamente. Que ia para o É, castelo, aquela que ia para o e, castelo. mas eu nunca aceitei fazer matéria dentro de casa, nunca. Porque eu Uau. acho que assim, o meu trabalho já é público, né? O público já me conhece, né? Porque não dá também para a gente separar completamente, porque senão eu vou me tornar uma pessoa antipática, né? E eu Sim, preciso do público para o meu trabalho, porque claro. a minha vida é privada, mas ao mesmo tempo o meu trabalho é público e eu faço muito teatro, eu também produzo teatro, eu também vivo disso, então eu preciso que o público goste de mim. Então eu tenho que ter Sim. ao mesmo tempo uma postura, ser Alexandra, que eu sempre fui a vida toda, alegre, divertida, falante, mas tem um lado que eu gosto de preservar, que é o lado da minha família, que eu não me exponho, eu não me exponho muito. Dificilmente, você nunca vai ouvir nenhuma fofoca a meu respeito. Não mesmo. A gente pensa, você entra para aquele time de artistas que a gente ouve falar do trabalho ou notícias da sua vida pessoal, mas que são, de certa forma, um incentivo, né? É, Ligadas a trabalhos sociais, a sim, campanhas, essas sim. lives que eu tenho feito, né? Até a doutora Paula Borelli, a médica da Gabi, aqui de São Paulo, a gente fez também uma das primeiras, na verdade. Então, eu quis oferecer esse serviço, mas eu acho que, que eu estou falando, eu estou falando somente por mim, né? E como Sim, claro. artista, eu acho que eu tenho muito mais a acrescentar porque eu acho que se eu me expor é pouco, entendeu? Só Sim, por expor, só pela exposição é muito pouco, porque eu vou me expor, daqui a pouco até onde eu vou chegar? Até o limite. E esse limite é o quê? É uma super exposição. E depois voltar é muito ruim, né? sim. E a gente já viu, eu vi vários exemplos de artistas que se expuseram e em momentos difíceis da vida tiveram que tornar tudo público e dar conta de tudo. Então eu acho que o artista, ele é uma pessoa normal, o trabalho dele é público. Mas eu sou uma trabalhadora como uma arquiteta, uma médica, como você que é jornalista, como um engenheiro. Eu sou uma trabalhadora, como qualquer outro trabalhador. O que é público Sim, é o meu trabalho. E sim, acaba que a gente fica mais em evidência, as pessoas ficam sabendo mais da claro. nossa vida, óbvio, porque a gente fica em evidência. Mas eu sempre tentei me reservar bastante e eu consigo fazer coisas de pessoas comuns. Mercado, feira, hortifruti, eu faço tudo. Eu faço tudo. Olha só, deixa eu mandar beijo aqui, corretor José Alves, Noveleiros Real, meu querido Marcos Ah, Marcos, Michalak, uma querido. delícia. Você sabe que é um amigo que a gente fez na época da pandemia. A gente super se ajuda nas lives, se divulga. Eu Que acabo partindo assim, um pouquinho mais legal. para o lado do teatro, ele para a televisão. E agora ele é colunista, consultor do meu programa de televisão aqui. Olha como a gente vai Que fazendo parcerias. E ele é um máximo. lorde, né? O que é a voz de Marcos É, Michalak. ele é muito. Rodrigo Eu Cury, apoiei Rodrigo muito. Fagundes está aqui com a gente, Ai, Rodrigo, eu amo querido. Rodrigo, paixão. Beijo. Maravilhoso, maravilhoso. Vi um espetáculo no Rio, no teatro, no Shopping da Gávea, Rodrigo Marino Rocha. Que espetáculo genial! Era uma comédia. Eu esqueci Não o foi o nome surto, agora. não.
Não Rodrigo, foi ajuda a gente. junto. Não, Foi foi uma, depois. foi depois. E Eu era o não vi porque eu Rodrigo, estava em cartaz. Marino, e eram mais dois atores, e era assim, incrível, porque é uma comédia super contemporânea. É. Enfim, era maravilhoso. Direção do. Ah, eu vou. É muita coisa, eu vi muita coisa. Ele vai Muita colocar coisa. aí pra gente. Eu estava Já, em cartaz com a história de nós dois. sim. Por isso Com eu, que. a última vez que eu fui ao Rio, você estava em cartaz, mas não, você estava em cartaz com Bruno Garcia. Isso, a história de nós dois. Que Isso. eu já estou há muito tempo, né? São 10 anos. Na verdade, eu estaria viajando com a peça, se não fosse a pandemia. E agora, mas em São Paulo você ficou em cartaz com o Mohamed. O Bruno não podia fazer, ele estava fazendo uma série Uhum. fora do estado e estava com uma barba aqui, ó, assim, todo A história de cabeludo. vocês dois ia acabar com aquela Não, barba, não né? tinha Nem como. E começava. O Mohamed é super amigo meu também, topou fazer, ensaiou em 15 dias. Ensaiamos, fizemos foto, vídeo, e aí a gente ia viajar ainda pelo patrocinador. Mas o cenário já estava na estrada, a gente teve que adiar tudo. Puxa, Mohamed está fazendo espetáculo O online, Homem de né? Lata. O Homem de Lata. Mohamed, muito querido, a gente assistiu juntos o ensaio do Pessoa do Andreato. O convidei para a live, ainda não organizamos a agenda, mas ele vai vir para a gente, inclusive, poder falar dessa E olha, é experiência. divertidíssimo, Pedro. Ele Não, faz tudo assim, em casa. O Homem de Lata é um monólogo. O personagem está confinado, o Marcão, é músico, e ele opera som, a câmera e vídeo. Eu não sei como ele dá conta, porque ele é ele faz lindo, efeitos. ele é Aqui na live ele faz talentoso. efeitos. Sim, ele é lindo, ele é talentoso, ele é bom É muito músico, bom talentoso. cantor, bom ator e é uma pessoa É, simpaticíssima. super. Um É, paizão. super família também. Olha só, Eduardo Martini, Ah, Eduardo! querido. Eduardo, o Jairo Sender tá aqui também. É tão bom a live, porque tem uma galera que a gente não vê um tempão. E Sim, aí, a gente, Eduardo, eu amo Eduardo. Eduardo já me Eduardo é dirigiu maravilhoso. 2 vezes. Também Gente, vamos organizar uma live. É o com Eduardo tem cada história maravilhosa. E engraçadíssimo, né? Assim, um A cara que última, super produz teatro em São Paulo e super. nunca para. Eduardo não para. Não Eu, para, outro não dia para, não eu para. ri sozinha em casa, né? Porque eu lembrei eu encontrei com ele há uns 2 anos atrás, disse ele falando aí. Encontrei com ele em Ipanema, lá no Rio. Uhum. Eu estava morando no Rio ainda. E aí a feira da Nossa Senhora da Paz acabando, e eu lá na barraca comprando a banana. Eduardo, isso aqui, comprando banana. Aí tinha um senhor atravessando no meio da rua, e aí eu falei, gente, aquele homem no meio da rua, Eduardo, gente, temos que ir lá. Aí ele foi e, e eu fiquei na barraca. E aí, e o senhor, tadinho, eu acho que devia estar com algum problema, alguma demência. Ele queria atravessar, ele queria passar através do ônibus, tipo Ghost, sabe? O filme que Ah, passa assim a entendi. parede. E ele assim, e Entendi. o motorista do ônibus, o que que é isso aí? Eu quero passar. Ele queria atravessar por dentro do ônibus, assim, como um Aí lá foi espírito. Eduardo por E o debaixo do Eduardo, ônibus com o moço. não, e o Eduardo, Eduardo tentando explicar para o moço, não, só tem que sair. Quando ele voltou, aí ele, Xanda, não acredito que você me mandou ir lá e você ficou aqui na barraca. Aí eu, mas é porque o barraqueiro tá indo embora, tá fechando a barraca. Gente, e eu deixando ele na roubada. Depois a gente ria no meio da rua, eu com as bananas na mão. E ele tentando socorrer. Meu Olha Deus, do como eu só, ria. Noveleiros Real, Marcos falou, Alexandra apoiou, foi a primeira a gravar vídeo para o meu canal, amo ela. Ah, querido. Falou que ainda Foi não fez live mesmo. com você, mas vai fazer. É. Eu apoio Maravilhoso. muito, sabia? Porque eu já comecei, eu já tive projetos que eu iniciei. E em muitos momentos da minha vida e da minha carreira, eu não tive ajuda de ninguém. Ninguém se propôs a ajudar. Então, quando alguém me deu chance, tipo o Maurício Sherman, que foi me assistir no teatro numa segunda-feira, na terça-feira me levou para o Zorra Total, então eu valorizo muito isso. Então, quando alguém fala assim, nossa, eu estou começando um projeto, estou começando um site ou uma página no Instagram, você pode gravar? Claro que eu vou.
Porque quando alguém começa um projeto, está começando um sonho, está realizando um sonho, E a gente que trabalha né? com teatro, comunicação, é um sonho, às vezes, já mais difícil, né? Não é um sonho mais Ah, difícil, às vezes, que qualquer outro, porque ainda hoje, mais agora, né? ainda mais agora, eu também dou uma atenção especial sempre. O Eduardo falou assim: olha, eu quase fui atropelado, quase fui linchado pelo pessoal do ônibus, achando que eu queria bater no senhorzinho, e ela comprando banana, tranquila. Ele foi, o pessoal do ônibus assim, sai daí! E ele tentando convencer. Porque, na verdade, ele estava tentando convencer o senhor que ele não era espírito, que ele não ia atravessar o ônibus, que ele tinha que dar a volta e eu comprando a banana. Porque a barraca, o feirante estava querendo ir embora e pagar multa. Entendi. A feira acaba, paga multa. Não pode passar. Anne de Souza, Coitado. maravilhosa. A Gabi tá amando a nossa live. Ah, minha Olha, eu filha é fico muito tudo. feliz, porque, né? Falam que quem adoça o filho ganha o pai, né? Então, se ela tá É, gostando, a mãe exatamente. também. E o Ronaldo tá aí, o noveleiro já tá rindo, o Marcos tá rindo aqui. Tudo... Ela é louca, falou que você é louca, você é louca. Alexandra, a arte na sua vida começou primeiro, talvez, pela arte plástica, Sim, do que o teatro demorou um pouquinho mais para chegar? demorou um pouquinho mais. Eu fui ceramista, eu com 14 para 15 anos, eu fiz um curso de cerâmica, que adoro o trabalho manual e eu fazia Gente, mas super é uma bem. coisa, não é muito normal, né? Uma criança de 14 anos chegar em casa e falar: filha, o que que você quer ser É, ceramista, né? porque a minha prima tinha vindo da Inglaterra e ela era ceramista. Ela falou: eu preciso de alguém para me ajudar. E o ateliê e a escola de cerâmica seria lá no bairro onde eu morava, no Riachuelo. Aí eu falei: então tá. Aí ela falou: então você faz o curso. E aí eu me apaixonei e eu gostava muito. Porque a cerâmica, você se desliga completamente, né? Você não pensa na vida. E aí eu gostei. E aí, quando eu fiz vestibular, eu fiz para História da Arte na UERJ. Eu cursei um ano, acho que depois eu abandonei, porque eu me desestimulei, a faculdade entrava em greve, eu trabalhava em loja e estudava, e ao mesmo tempo eu não era aquilo, eu não estava apaixonada pela faculdade, e aí eu falei, eu acho que o que vai me deixar feliz é ser atriz. Eu tinha uma vontade, mas eu não tinha nenhuma referência, não tinha nenhum artista na família. Voltei. O que vai te deixar feliz é ser atriz. Você não tinha, ou você tinha? Cortou um pouquinho. Eu tinha vontade, mas Uhum. eu não, porque como eu não tinha nenhuma referência na família, nenhum amigo, não tinha artista nenhum na família, eu, eu, eu achava que era um sonho muito inatingível, entende? Então eu Sim, achava sim. que ia ser difícil. Daí eu larguei a UERJ e fui fazer a escola de teatro. E aí eu me encontrei, eu falei, não, é isso que eu quero. Mas quando eu entrei na escola de teatro, como eu sou muito intuitiva, eu ouvi uma vozinha lá no fundo falando assim, vai demorar, hein? Você vai demorar a fazer sucesso, se preserve, porque vai demorar. O sucesso chegará, mas não vem cedo, não. E aí, por conta disso, E dessa você nunca intuição, desistiu, você nunca parou. não, nunca, nunca. Eu me formei em 92, com 24 anos, 23 anos, 23 para 24, por aí, né? E eu fui Uma Loura na Lua, que foi o divisor de águas na minha carreira. Eu já tinha 12, quase 13 anos de formada, e foi quando as pessoas me conheceram. Eu tinha 36 anos. Foi, você fazia esse espetáculo e foi Eu esse fiz espetáculo, meu monólogo, meu o seu monólogo. monólogo. É, Mas não foi foi esse espetáculo que o Sherman viu, não. foi esse espetáculo, que era Foi uma esse homenagem a Lucille espetáculo. Ball, e eu vou voltar com ele. Eu estaria estreando agora, a Loura na Lua. Mas, pô, Uau! quando eu fui fazer a Loura na Lua, arrisquei tudo. Eu falei, agora ou vai ou racha, porque eu tinha assim, 50% de chance de ser muito bacana e 50% de chance de não ser bom. Mas foi bom, foi o divisor de águas da minha carreira. O grande sucesso no teatro foi a história de nós dois, né? Uhum.
que veio com tudo, veio com Mas sucesso, com você já dinheiro, tinha com feito tudo. televisão, você já estava Não, nacionalmente conhecida, não? quando eu fiz a Loura na Lua, eu fazia televisão, mas eu fazia participações e personagens pequenos, né? Não era chamada para papéis bons, não. Era tudo muito pequenininho e tal. A Loura Mas você na fez Lua, vários programas de humor, né? Com então, a Loura, participações. eu fui, o meu primeiro contrato, assim, na Globo foi em 96, o Chico Total, o programa do Chico Anísio. Tanto que eu digo que o meu mestre foi Chico Anísio, né? Eu, Mônica Martelli, Luísa Perecer, Ingrid Guimarães, Eduardo Martini, a gente se conheceu lá. Era uma turma enorme que fazia o elenco de apoio para o Chico. Mas o programa durou, eu acho que 2 anos, por aí. A gente dançava, cantava e fazia aqueles quadros todos do Chico, mas não teve tanta projeção porque o programa durou muito pouco tempo. Foi até no Teatro Fênix, que nem existe mais, né? Lá no Jardim Botânico. Depois disso, o Chico foi morar nos Estados Unidos, aí o programa acabou. E aí depois O eu Ed- fiquei um bom tempo, Sem é, fazer foi televisão. um bom tempo, assim, fazendo participações, coisas pequenas, que os produtores de elenco sempre me chamavam, são todos muito queridos. E o Luiz Antônio Rocha é o diretor da Loura na Lua. O Luiz também foi produtor de elenco durante anos na Globo, na Record, e ele também dirige muito bem teatro. E aí eu criei vários personagens, comecei a improvisar, passei mais de um ano improvisando. Ele morava numa casa e ele fez a garagem, fez um palco na garagem. E a gente ficava na garagem improvisando, e ele filmava ainda com aquela filmadorazinha, né, e tal. E depois a gente procurou alguém para escrever, e aí 3 amigos meus toparam. E a Loura na Lua, de fato, foi o divisor de águas, porque eu tive uma crítica maravilhosa. O Maurício Sherman foi me assistir, e no dia seguinte ele me chamou para ir para Globo, fazer o Zorra Total. O meu anjo Uau! da guarda foi Maurício Sherman, que abriu as portas da Seu Globo para mim. mestre foi Chico Anísio, seu anjo da guarda foi Maurício É. Sherman. E aí eu fiquei no Zorra 5 anos, e em 2010 eu fui para dramaturgia. Aí eu fiz Passione, aí eu comecei a fazer novela. Vamos lá, vamos. O Eduardo pediu para você contar a história do ensaio que você dormia rindo para fingir que não estava dormindo. Então, a gente fez uma peça, ele me dirigiu, que a peça, eu acho que é essa, que era do circo. Porque ele me dirigiu 2 vezes, no Infanto Juvenil e na do circo. E aí, as cenas que tinham números de circo, demorava muito para marcar, entende? Mas o Eduardo é assim, né? De repente a cena acabava, ele falava, Alexandra, vamos. E aí eu falei assim, tem que arrumar um jeito de dormir no ensaio. Aí fiquei de bruças. Primeiro eu fingia que eu estava me aquecendo. Aí depois eu descobri que se eu fizesse assim, ó, deitada de bruça assim, aí eu dormia rindo. Aí todo mundo achava que eu estava assistindo o ensaio e rindo, assim, ó. Mas eu estava dormindo. Aí ele falou, Alexandra, já! Aí ele, ele falou, não acredito que essa maluca tá dormindo no ensaio. E eu fazia, quando eu estudava a história da arte, eu trabalhava em loja, eu ficava exausta, né? E na aula de desenho vivo, era uma mesa alta, grande, né? E a modelo ou o modelo ficava em cima, numa posição. E eu sempre deitada, dormindo. Aí o professor falou, vem cá, tá todo mundo desenhando, eles querem desenhar alguém em pé ou sentado. Aí eu falei, não, mas eu só faço modelo vivo dormindo, deitado. O Marcos do Noveleiros perguntou se você gosta de rever no canal Viva Chico Total. Gosto, acho divertido. Acho divertido. Eu não vejo muito, não, mas eu acho divertido. Porque é muito distante, é outra estética, é tudo diferente. Mas o Chico foi o meu mestre. E acredito que também da Mônica, Lolô, porque ele sabia tudo, né? Sim. Ele entrava, E ele falava, se a luz não tá boa, isso aqui, esse cenário tem que puxar para cá. Ele sabia tudo. você fez algumas participações e tem algumas participações que são marcantes, né? A sua participação em Anjo Mal, por exemplo. Laços de família também. Agora, Anjo Mal, você
era uma É. vilã. Você ia Pois é. matar a Glória Pires na cadeia. E não, e foi uma cena que eu fiz, e eu lembro que eu fiquei nervosíssima, porque quando a gente não entra numa trama inteira, principalmente sem experiência, porque eu não tinha experiência de televisão, é muito difícil, né? Porque você já está numa trama que já está caminhando, é que nem trocar o pneu com o carro andando, né? E aí eu Sim. falei, gente, com Glória Pires, que eu acho ela uma diva maravilhosa, uma atriz incrível, e era uma cena difícil, mas fluiu. Graças a Deus fluiu. Como eu sempre tive o teatro muito presente na minha vida, na minha carreira, o teatro me dá muita base, né? Então eu experimento muito no teatro. Eu sou uma Você é atriz muito de teatral, teatro. você é totalmente teatral na televisão e no cinema, né? Você não perdeu a sua teatralidade para essas outras vertentes, né? Não, acho que Você, não você é. é grande, é uma coisa assim expansiva, mesmo no vídeo, mesmo no cinema, porque às vezes a gente que é de teatro, vai fazer teste para publicidade ou para televisão, é sempre aquela coisa, menos, Ah, menos, mas eu não menos. passava nunca em teste para publicidade. Eu fiz, eu acho que eu fiz de comercial na vida toda. Um até ganhou prêmio. Eu acho que eu fiz uns dois ou três, no máximo uns quatro, no máximo. Eu nunca passei. Ele sempre fala É. menos, menos, menos. Aí junta essa mistura de travesti com samambaia, quem consegue se segurar Pois no é, menos e mas o que eu menos? acho é que hoje, isso acabou. Hoje isso acabou. Não tem mais aquela linguagem que você tem que fazer diferente. Eu acho que o mais importante na minha cabeça é contar a história. É, como o Neco fala, o Ernesto Piccolo, o diretor. Vamos contar a história redondinha. Contar a história. O público, ele quer uma boa história. E hoje, o público, ele sabe conceituar. Porque tem muita opção. Você falou Tem dele, ele chegou série. aqui, ó. Quem? O Neco, Ernesto acabei de falar de Piccolo. você, Neco, eu te amo. Chamou, Acabei ele de falar, gente. apareceu. Chamei, a Neco apareceu. Estou falando de você, Nequinho, que você fala que o importante é contar a história, redondinha. E aí eu aprendi muito isso. Então eu não tenho essa preocupação de se fizer novela, se fizer cinema, se fizer. É contar a história. Essa é a minha Sim. preocupação. Tanto que tem gente que pergunta, qual o seu melhor ângulo? Às vezes um fotógrafo, eu falei, não tenho a menor ideia, nem quero ter. Gente, imagina se eu ficar paranoica com o ângulo, eu vou ser uma atriz de ladinho, porque eu não sei se esse lado for melhor, eu vou ter que fazer o tempo inteiro assim, ó. E se o outro, e se a pessoa que estiver contracenando comigo também tiver o mesmo ângulo que o meu, melhor, vai ser uma loucura, porque a gente vai ter que ficar disputando. E aí eu falei, não, isso. Então eu aprendi muito com o Neco, quando ele fala, vamos contar a história redondinha. Alguém tá mandando Ma- contar aí. Ah, tá. Maravilhoso, maravilhoso, Ernesto Piccolo. Já vou até aproveitar, se ele estiver aqui, já vou convidar ele para fazer uma live, né? A gente tem que É, aproveitar, né, Alexandre, esses momentos, aí a gente já vai. Aliás, eu queria até exatamente. aproveitar, queridíssima Olivia Araújo, que colocou a gente em contato e foi muito É delicada, verdade. Eu amo a Olivia. Fiz uma live maravilhosa, linda com ela sobre empatia e respeito, maravilhosa. né? E o seu start de sucesso no Zorra, quando você foi para o Zorra, era o quadro que você fazia com o Cécio? Não, Foi o foi primeiro? a atendente de call center, a telefonista que eu Aham. fazia na Loura na Lua. Uma Loura na Ah, Lua, e aí dali porque quando o Sherman me convidou, ele falou assim, você pode trazer o quadro que você quiser dessa sua peça, porque a Loura na Lua é dividida em vários esquetes. E aí eu falei, então eu vou levar a atendente de call center, aquela que fala, "Tananana", e ela enganava engraçado. o consumidor, e doida completamente. Eu quis esse porque eu me senti segura, porque era fechadinha, sentada, e aí eu me senti mais segura porque eu estava contracenando com o fone, né? E ao mesmo tempo um quadro que eu já fazia, que eu já sabia o que fazer,
o que E o ia do dar o certo. Cécio foi depois? Foi depois. E O foi um César, dos últimos foi um dos depois o últimos Gazola. trabalhos, foi um dos últimos trabalhos do Cécio, né? Não, mas depois eu acho que ele fez novela, depois ele foi pra Record, não foi? É. Mas acho que na Globo de vocês. Oi, travou Oi, o oi, seu. voltei. Travou. Fala, na Voltei? Globo foi o último dele, eu acho, não lembro. Acho que sim, Querido. pode ser. Mas também foi muito legal, né? Tanto a telefonista quanto depois o quadro com ele tinha uma troca de vocês muito legal, né? Muito. E depois entrou o Gazola, que é O querido Gazola. também. Muito bom. Isso foi E em aí, 2005. e aí você continuou no Zorro e aí veio Passione. Foi a primeira Não, telenovela. aí eu fiz Divã, fiz o filme, fiz Salada, uma peça maravilhosa que Neco também dirigiu, com Salem. Viajei depois com uma peça do Valci chamada Toilette. Toalete, eu ia Viajei falar, o você fez Brasil inteiro, toalete. rodei bastante. E em 2010, pintou a novela. Denise Saraceni me convidou para fazer a Passione. E como eu era contratada do Zorra, dependia do Sherman liberar, porque nesse meio tempo já tinha rolado convites, mas nem às vezes nem passava por mim, pediam para o Sherman, às vezes ele não liberava e tal. Até porque eu entendo, porque o Sherman era o pescador de talentos, né? Então, assim, Aí ele pegava os talentos, depois o pessoal queria roubar dele. é, e ele levou muita gente do teatro, muita gente. Ele Ele ia assistia mesmo ao teatro ver os mesmo. artistas, né? Olha, o meu monólogo, eu fiz no Cândido Mendes, A Loura na Lua, eu consegui um horário muito alternativo, porque era segunda e terça às 9 da noite e quinta às 5 da tarde. Aí na quinta eu Nossa, fazia para as vans, para senhorinhas. para as senhorinhas das vans, às 5, e É. bombava, foi ótimo. Mas segunda e terça era um risco, já era um risco monólogo de uma atriz desconhecida, segunda e terça. E deu tudo certo. Ficava dentro de uma universidade em Ipanema, um lugar Sim, é aquele maravilhoso. teatro que é uma arenazinha, né? Assim, um teatro Isso. super bonitinho, super O teatro, gostoso. aquele teatro é o berço de a maior parte dos sucessos cariocas. Olha, a Loura na Lua, a história de nós dois, a Mônica Martelles, Homens São de Marte, Cócegas saiu de lá, Paulo Gustavo fez lá Minha Mãe é uma Peça, tudo saiu de lá. Era um teatro pequenininho, mas era o que lançava. Miguel Falabella, eu acho que o Pedro Cardoso também deve ter feito alguma coisa lá. Era Eu vi incrível. peças lindas, infantis lindos lá naquele É, teatro. É um teatro delicioso. 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 E aí, daí Peraí, o que eu me perdi? Não, aí eu continuei fazendo teatro e fiquei no Zorra. Mas em 2010 a Denise pediu e eu fui fazer a Passione. A Jaque, eu amei, amei fazer. E E dali em foi diante eu comecei a fazer bastante dramaturgia. dramaturgia. Como que foi? Você sentiu diferença dessa mudança do humor do Zorra para a dramaturgia? Senti diferença, sim, porque o Zorra que eu fazia tinha claque, né? Eu tinha a plateia, né? Não era plateia, não. Era claque mesmo, que ficava rindo. E as câmeras todas posicionadas de uma forma fixa. E a gente tinha essa liberdade, né? Porque o Zorra que eu fazia, cada comediante tinha o seu próprio quadro, né? Então, nesse sentido, eu me sentia à vontade. Quando eu fui fazer a novela, eu já tinha feito várias participações, e daí eu não senti dificuldade, porque eu penso sempre na história que eu vou contar. Eu já tinha estreado a história de nós dois, a gente estreou a história de nós dois em 2009, eu fui fazer a novela em 2010. E a gente estava bombando no teatro, mas bombando de Você voltar fazia com quem? gente. Você lembra nessa época? A Irene Ravache, é meu núcleo, Uhum. né? A Irene Uhum. Ravache, Não, não, Francisco a peça Coco, você fazia com quem? História de Marcelo nós dois. Valle. Marcelo Vale. E o Ernesto Piccolo também
dividia bastante, porque também às vezes o Marcelo ia fazer novela e o Nequinho entrava como ator. O Neco fez muito a peça, muito. E E você. Opa, só um voltou, pouquinho. voltou, Voltamos. voltou. Voltou. Eu acho que hoje está com problema na internet na cidade, porque nós tivemos um problema lá na TV também. Eu te peço desculpa, tá? Por isso. Imagina, fica tranquilo. E o seu núcleo em Passione. Aliás, assim, Passione tinha um elenco Maravilhoso. maravilhoso. Minhas conterrâneas, Débora Duboc, Simone Gutierrez, que depois Ai, fez eu sua filha em adoro. Cheio de E Charme. adoro, minha Tínhamos amiga. Fernanda Araci, Clay Diáconis, Leonardo Vilar, Cleidiáconis, que nos deixou Leonardo Vilar, recentemente. exatamente. E o seu núcleo era só Irene Ravache, Francisco Coco e Flávio Migliaccio, que Flávio terminou como seu Miliati. marido. Exatamente. Andréa Bassiti, minha amigona. Que mais? O nosso núcleo era o Bruno Galeasso e a Gabriela Duarte. Gabriela Duarte. Também. Era uma delícia. Mas eu fui muito acolhida. A Irene é uma paixão, né? O Chico também. Eu fui muito bem acolhida. E eu acho que eu não percebia que a direção tinha uma preocupação. Ah, essa atriz está vindo de humor, está vindo do Zorra. Não percebia isso, não. Mas, De Alessandra, ter. eles foram muito bacanas com você. Sua personagem tem uma última cena. Eu revi Passione agora no É, Globoplay. é E, incrível. assim, você tem uma cena final, um solo, engraçadíssimo. Engraçadíssimo. E você tem um poder de rir de si mesma que é muito legal. Ah, Aquela eu cena tenho. na ponte com o garoto e o deboche dele, e o jeito. Eles te deram um carro É, conversível, com direito a foi. ventilador. Acho É que foi o super Alan legal que ver esse dirigiu. carinho O do Alan. autor, da produção e de todo mundo, né? Incrível, incrível. Não, e as cenas, eu fiz cenas maravilhosas com o Flávio Miliati, umas cenas na gafieira. Gente, imperdíveis. E, Imperdível. infelizmente, ele se foi. É, Excelente mas fica aí artista. para a gente poder rever, né? Ainda mais agora com o Globoplay Exatamente. É. disponibilizando várias novelas. O Ernesto pediu para você contar, para você falar da Titila Mourão. Ah, meu Deus, a Titila. O Salada que a gente fazia com o Salem era metade dos textos dele e metade da Alicia Manzo, mesma autora da História de Nós Dois. E aí a personagem, a Titila, era uma socialite e que era uma promoter, na verdade, mas que não promovia nada, porque ela era muito politicamente correta. E aí, o que aconteceu foi que eu tive muita dificuldade para decorar, porque eram quadros muito grandes e tal. E eu decorei os outros e esse foi ficando difícil. E a personagem, toda hora, ela pingava um ribotrilzinho na língua, né? E ela tinha um projeto de girar o Cristo Redentor, que ela chamava de Rotating Christ. Só que como eu tive dificuldade para decorar, eu ficava assim, no meio da cena, eu ficava assim, ó, hã? 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 E aí isso ficou na personagem. Então ela tinha um jeito de falar assim, e como ela era muito politicamente correta, ela, ela falava, por exemplo, ela queria dar uma festa infantil, ela ia promover uma festa infantil, que ela não promoveu, porque ela não admitia cajuzinho, brigadeiro, e ela queria propor um tema ligado às nossas artes, Tarsila do Amaral, e aí eu fazia a pose, né? Tudo que ela falava, ela fazia. E tudo ela fazia, hã? Hã? E no final, ela estava tão louca que o projeto dela era girar o Cristo Redentor. Ela dizia, mas por que somente uma parcela da população tem acesso ao Cristo? Hã? E no final ela já estava assim, e ela explicou para a plateia, ela explicava, né? Que ela falou, vocês me desculpem, eu estou falando ligeiramente enrolado, mas é porque eu tive que tomar uma gíria de Rivotril para ela não conseguia falar minimizar. Moni, mani, mani. Tornar menor o impacto.
E aí, gente, esse personagem era maravilhoso. Você sabe que eu fiz uma live com um humorista e ele Ah, tava desse jeito. Aí depois ele pegou e falou, ele falou assim, ai menino, a gente resolveu fazer e eu tomei umas antes. E aí estava na hora, eu não ia Jesus, desmarcar na hora, mas eu já estava de pileque. Foi meu ótimo, foi maravilhoso. Deus. Ele saiu no meio da live para fazer xixi, porque ele não estava aguentando. E ela também queria falar que ela queria falar que ela era muito seletiva, ela ficava assim, eu sou selevitese, telivésima, sou super seletiva. E quando ela não conseguia. E era Seletivíssima, ela não hilário. conseguia falar. E era hilário, hilário, hilário. A gente ria muito, muito. A Você gente, tem esse poder O de rir de Neco, si, né? eu tenho, graças a Deus. O Nequinho ele quer fazer o monólogo da Titila, só da Titila. Às vezes um Maravilhoso. espetáculo só dela. Só da Titila. Não, eu tenho, graças a Deus, essa capacidade de rir de mim. Eu acho isso ótimo, porque eu me considero uma pessoa leve. E eu gosto dessa minha leveza. Isso não significa que eu seja alienada, que eu não esteja atenta às coisas sérias do mundo. Estou muito atenta, sou muito profunda quando tem que ser, mas eu sei dividir. Eu sei o que é importante, o que é relevante, e eu sei o que eu não preciso me preocupar. Então, eu tento levar essa leveza para a vida. E aí, a capacidade de rir de si mesmo, ela automaticamente te traz a leveza. Sim, sim. E é natural, é nítido que você é leve, zen, tranquila, de bem com a vida, good vibes, há frescor em você, Ai, você é que bom! solar. Ai, que Mas legal! já que você falou que você fala sério, eu não sei, porque muitas vezes não dá para saber se foi você que escolheu, se foi a sua filha que te escolheu, se foi o universo que escolheu vocês umas para as outras, né? Mas você passou pela adoção. E eu queria saber como que você vê, porque é um assunto que me gera sempre muito interesse. Eu trabalho com um apresentador que adotou duas meninas, duas irmãs já mais velhas, que é super difícil, meninas que não vinham mais possibilidade de adoção quase, e ele foi lá, encontrou essas meninas e se apaixonou, e hoje vive Diferença, um não mistério existe lindo. diferença. O que acontece é o encontro de vidas, um encontro de almas, que acontece do mesmo jeitinho quando há a fecundação, né? Quando é da barriga, quando é adotado. Esse encontro de almas acontece quando é feito no laboratório, in vitro. Esse encontro de almas acontece quando é de uma barriga alugada, um óvulo de uma doadora ou um espermatozoide também de um outro doador. Então, hoje nós temos várias configurações, várias formas de ter filhos, e o que difere é somente o veículo. Se é barriga, se é adoção, se é in vitro, e somente isso, porque o resto, né, a grande responsabilidade de criar um ser humano, né, a nossa capacidade de amar, o encontro de almas, o encontro de vidas, isso é que de fato vai fazer a diferença. É como a gente vai construir a família, né? E não necessariamente papai, mamãe, filhinho. Dois pais, duas mães, ou então é uma tia, um avô, não importa. Essa configuração hoje, ela já não conta mais. Hoje o valor está no amor, está no afeto, na proteção e no cuidar. Tanto que hoje, E em muitas tudo isso é escolas. recíproco da Gabi com você, né? Exatamente. Tanto que hoje vários médicos, várias escolas, né, pediatras e professores particulares, eles falam, não, cuidador. Às vezes é a pessoa que cuida mesmo, é o cuidador. Isso que é a grande diferença, porque eu acho, sim, que os livros escolares ainda estão muito atrasados.
né? Que na matéria de ciências, por exemplo, então é a formação, tem a matéria genética, aí tem o pai e a mãe. Às vezes é um problema. O pai e a mãe, gente, não é assim, né? Hoje em dia a gente sabe que não é. Você vê dois homens com filhos que foram gerados numa barriga. Lá fora, aqui no Brasil, não é permitido barriga de aluguel, só é permitido barriga solidária, né? Mas é uma outra configuração. Às vezes a avó empresta a barriga para o Sim. óvulo da filha e ela gera o neto. Então, o que importa, de fato, é o encontro de almas, é o encontro de vidas. E eu, como eu sou espiritualizada e aqui em casa a gente cultiva muito o lado espiritual, a gente reza, a família se reúne para rezar. Todo domingo às 10 da noite, eu, Ronaldo, Gabi, Lolinha também, a gente senta e meia hora a gente reza, faz o evangelho na casa, no lar. Isso é importante. E esse encontro de almas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi o seu melhor É minha projeto. luz, a minha filha é minha luz. É Não, minha e ela luz. toda radiando boas energias, compartilhando com a gente. Mas eu sempre faço questão de perguntar para pais que passam por essa experiência, como você vê a lei de adoção no Brasil hoje, toda essa burocracia? Você acha que nós ainda estamos atrasados em relação a outros países? Ah, sim, bem atrasados, porque demora muito tempo. A justiça, no todo, é muito lenta, né? A nossa justiça é muito lenta, tanto que uma vez no Sem Censura eu fui falar sobre maternidade, né? E aí eu falei, ainda era a lei da Nagler, eu falei, gente, olha, existe gravidez acidental, gravidez por acaso, adoção por acaso não tem não, porque a gente Sim. tem que entregar uma papelada, tem que receber um certificado, tem que esperar, tem um juiz, enfim, mas é atrasado, Tem assim como todo. adaptação, né? Às É, vezes são dois, três, assim, quatro. Sei de gente que demorou é, muito mais, né? e demora, e também é Brasil, né, Pedro? É Brasil, a gente está falando de Brasil, que eu acho que as leis são, eu acho que deve, o mais rápido possível, tem que ter uma reformulação aí. Aqui no Sim. Brasil, as leis para as coisas boas demoram muito, ao mesmo tempo, o cara mata a mãe, a menina mata pai e mãe e tem indulto do Dia das Mães. Quer dizer, tem que rever tudo. Eu acho que Sim. as leis precisam, de fato, de uma revisão aí, em Eu adoro vários conversar com sentidos. eu adoro de conversar com pais que passaram por essa experiência, porque é uma vontade assim de me aventurar por isso, de encontrar uma alma dessa e quem sabe De você construir ser uma pai. família, ser Ai, pai muito. Ai, e família é adotar. tudo. Família é tudo. E você é novo. A hora é ter filho também, né? Porque dá trabalho, né? Ah, A ela tá gente mandando tá. coraçõezinhos e ai meu Ela é uma Deus, e para você. coisa, paixão, paixão. Tá no ano do Enem, metendo a cara. Ah lá, mandou estrelinhas. Ela tá É acompanhando o nosso papo aqui, tudo, ela viu? acompanha tudo. Ela tá metendo a cara no estudo, Ah, fazendo aula pelo aplicativo, fofa, super responsável, ajuizada, hum, 18 anos, paixão. uau. E olha só, os 18 anos nesse momento de pandemia, hein? Como Então, essa, Gabi fez o ano 18, de várias coisas acontecer na vida dela e ela é, presinha aí, né? fez 18, está no Enem, no ano do Enem, não vai poder fazer a prova agora, vai Ela fazer está só. aí com você? Tá lá dentro. Olha, Gabi, se você quiser vir dar um beijo pro tio Pedro, eu vou ficar feliz, hein? 18 anos eu É, falando tio. 18. E ela fez 18, né? A gente reuniu a família toda no Zoom. E aí eu e o Ronaldo, a gente fez uma surpresa, a gente contratou um carro de som. Aqui, a gente tá morando Tô em de São Paulo, né? pijama, ela falou, tô Tá de de pijama. pijama, tá de Amor, eu tenho pijaminha. certeza que seu pijama deve ser coloridíssimo e super fashion. Coloridíssimo. Aí, Pedro, a gente contratou um carro de som que veio Ai, com que umas delícia! bolas,
E veio como tipo uma ambulância. Maria Gabriela. Aí cantou as músicas do Post Malone, que ela ama, apaixonada por ele. E ficou lá Tem embaixo bom cantando. gosto além de É, tudo. super, super bom gosto. Gente, olha, vou te falar. Aqui. Ah, deixa eu ver! Ela falou que tá sem maquiagem. Ai, oi! Olha esses cachos, que linda! Vem, Beijo! vem. Eu tô sem maquiagem, fala aí. Ela tá Ai, sem você tá linda, maquiagem. meu amor! Você é linda! Prazer te conhecer! Beijo, Ela tchau! falou que tá sem maquiagem. Não, na aula da escola, que é pelo aplicativo, lá do, não é Zoom, não, é o outro. Ela fecha a câmera porque ela não deu tempo de botar a maquiagem. Eu sei, eu tenho amigos com filhos nessa idade que as meninas sempre 5h30 da desligam. manhã na escola, a Patrícia falou que ela é linda de qualquer jeito. 5h30 ela acorda quando ela tá em aula Ah lá, pra todo mundo falando, você não maquiar. precisa de make, bizinha, linda de É, qualquer mostra. jeito. A Muito. minha irmã que é linda, Ai. E mas tem ela. uma outra coisa que a gente lê muita coisa e nunca dá para saber se é verdade, ainda mais você que é super reservado. Você casou com o seu melhor amigo de infância Não é melhor amigo, mas ele é meu amigo de infância. e foi um reencontro? Foi o reencontro, porque a gente se conhece há muitos anos, porque as nossas mães já se conheciam, né? A gente foi criado no Uau! mesmo bairro, no Riachuelo. A minha mãe aí falando, linda, mãe Olha, a sempre, Dona Ivone mamãe. é sua Dona mãe! Ivone é minha mãe, maravilhosa. Gente, eu fiz o tamanho família antes do Márcio Garcia com a Alexandra Richter, todo mundo junto É aqui. verdade, a Mônica tá aí, André, o Ronaldo, tamanho família, tá tudo aí. E olha, e é tamanho família mesmo, tá? Porque são 5 Jura? irmãos. 4 Uau! irmãs e um irmão. Eu imagino que vocês É. devem ter. Quem foi Miss? Minha mãe foi Sua mãe Miss. foi Miss? Foi. Ai, meu Deus, eu vou fazer uma live com a Dona Ivone Richter. Você tem que fazer uma live. Eu fiz uma live com a minha mãe, bombou. Porque minha mãe é a mulher mais sábia desse Jura? planeta. Eu não posso. Aliás, eu não sei como a minha mãe não entrou nessa live ainda para fazer algum comentário, ou me tombar de algum jeito, ou me Ah, xingar. O Paulo Gustavo 2 vezes. Uma vez é. ali num japonês que tem perto do shopping da Gávea, perto daquelas 5 esquinas Sei, populares esqueci o ali, nome dele. sabe? Bem ali em frente ao Shopping da Gávea. Esqueci o Sim. nome. É ótimo. Ali, e falei para ele em Nova York. No final do ano, a gente se encontrou em Nova York. Eu falei para ele, querido, se a sua mãe é uma peça, a vida da minha dá uma novela. Porque, olha, ela é Olha. terrível. E aí, Dona Ivone, filha de Miss, falam da mãe de Miss, Alexandra, mas você é filha de Miss. Eu sou filha de Miss. Ela não gosta de falar, fica com vergonha. Mamãe foi Miss em 58 e ela foi segundo lugar, mas ela era mais linda. Ela foi em segundo lugar da Algisa Colombo, foi a primeira. Mas a minha mãe Mas era ela mais era mais linda. bonita. Mas tem Nossa, esses erros. Perdemos pois, Marta Rocha hoje, pois infelizmente. é. E Marta também era muito mais bonita que a ganhadora dos Estados Unidos, mas tiveram que naquele ano dar. Dona Ivone, eu tenho Linda. certeza. Dona Ivone cumprimenta assim, ó, as pessoas. Ela é chiquérrima. Tem que fazer uma live com ela. Ela é Ai, vou maravilhosa. chamar, Mas Dona voltando, Ivone. Pedro, na pergunta lá do Ronaldo, a gente foi É. criado no mesmo bairro. A gente se conhece, sei lá, acho que desde os 5, 6 anos de idade. A gente não era melhor amigo, a gente era amigo porque o grupo que brincava na adolescência, na juventude, era um grupo enorme. Inclusive, até hoje a gente se fala, tem um grupo no WhatsApp, amigos do Riachuelo. E aí, só que eu era a palhaça do grupo e o Ronaldo era o nerd do grupo, né? Sempre muito inteligente, porque meu marido é acima da média, é gênio. E eu cresci muito também, eu fiquei muito alta, magrela, desde, sei lá, 12, 13 anos. Ele, apesar da gente ter a mesma idade, a gente nasceu eu dia 5 e ele dia 7, muito próximo. Mas ele era menor e tal. E aí depois a família dele se mudou, a gente ficou um tempo sem se ver. Eu fui ao primeiro casamento dele, ele foi casado, eu fui.
Porque a minha melhor amiga de infância é prima dele, quer dizer, todo mundo já se conhece, né? E Mas anos e depois, muitos anos que foi surgir o interesse. não, muitos anos depois, Na inclusive época de uma, adolescente não rolou nenhum pera, maçã, não, uva, nada, salada nada, mista, nada, nada. não rolou nada. E uma vez eu estava solteira, já com 20 e tantos anos, a gente casou com 30, né? E uma taróloga, eu esqueci o nome dela, ela falou assim: olha só, tem uma pessoa que você conhece há anos, desde criança, que é o amor da sua vida. Aí eu, gente. E aí, na época, nem existia celular, eu fui na agenda de telefone, eu fiquei olhando nome por nome, eu falei, gente, mas quem é essa pessoa? E aí, cada amigo que eu encontrava, eu tentava ficar olhando, passava, oi, tudo bem? Para ver se dava liga, né? Para ver o que que acontecia. Aí eu As pessoas não abraçava, e eu falei, puta entendiam. Nossa, nada. como a Alexandra gosta de É, toque, né? e aí eu Profundo. ficava olhando a pessoa, olhando, tentando. Eu falei, gente, nada. Eu falei, gente, não é possível, essa taróloga errou. Aí, um tempo depois, a Anitinha fez um aniversário. Eu estava numa fase muito, muito difícil, assim, de trabalho. Foi uma fase bem, bem difícil para mim. E ela falou, Xanda, você não pode, você tem que se animar. Vamos, você vem no meu aniversário, senão eu vou ficar muito chateada. E nesse aniversário, o Ronaldo, Naldinho, né? Todo mundo chama de Naldinho, estava lá. E ele estava sem aliança. Eu falei, não, tá sem aliança. Ele falou, tô separado. Eu falei, eu também, tô toda cagada, uma merda, né? E aí a gente começou a conversar. E conversa vai, conversa vem. Alguém passou, não sei se as crianças compraram um algodão doce no cara que estava vendendo na rua. Eu sei que eu peguei o negócio para comer, eu engasguei e a gente estava conversando e eu engasguei, mas engasguei mesmo, de quase morrer. Tanto que até hoje ele fica apavorado quando eu engasgo. Eu assim, ó, e eu pedia para ele bater nas minhas costas. Eu ficava assim, ó. Foi a E paixão eu ao fui primeiro perdendo o tapa. ar. Hum? Foi paixão Não, ao primeiro tapa. não, não. E ele com aquela carinha dele ficava olhando. E porque como eu era palhaça do grupo, todo mundo estava achando que eu estava fazendo palhaçada. E aí todo mundo, Xanda, para. E eu tentando dizer que eu estava de fato engasgada. Aí a tia dele, que é médica, quando viu que eu estava ficando com o olho escuro, a boca meio roxa, sem ar, aí eles perceberam que o negócio era sério. Você precisou ficar roxa. Não, a lágrima caía aqui. O amigo dela, o Roberto, veio por trás, fez assim em mim, o negócio voou, e o Ronaldo com aquela carinha paradinha ali, me olhando. Aí eu fiquei puta da vida e falei, e o pior é que depois do engasgo, pô, as Puta da pessoas iam me vida. deixar morrer. Depois do engasgo, eu ainda fiquei com uma voz de pato. Aí, aí, aí eu falei assim, enfim, eu fiquei com essa voz e o olho caía lágrima, eu horrorosa, E ele tudo apaixonado. apaixonou naquele Meu momento. amor, mas Aí isso é ele ficou maravilhoso. Um homem que paradinho, vê a gente desse jeito não exatamente. desiste. Não, e o pior é que eu fiquei toda vermelha, cheia de placas no corpo vermelha. E depois a gente continuou conversando, e eu esqueci a voz assim, falando voz assim. E a conversa fluiu. E com essa voz de pato. E Ai, estamos juntos meu até Deus. hoje. Olha só, Marcelo Fantini, oficial, pediu para você mandar um beijo para ele. Um beijo, Marcelo! Ele sempre Meu ajuda Deus. nos ensaios. Agora, Olha essa só, história é maravilhosa do engasgo, né? maravilhosa, maravilhosa. Eu estou querendo encontrar um amigo de infância, engasgar com uma azeitona para ver se ele se apaixona. Porque se der certo, que nem deu o seu casamento, eu tô feito. Você Porque tá feito! eu também tô cagado faz uns 30 anos. Hoje é dia do beijo. Eu comemorei Mas comendo um ninguém tá beijinho de podendo beijar, né? padaria, porque não tem ninguém para beijar.
Aí tá, aí no dia seguinte ele mandou um teletrim. Lembra do teletrim? É da sua época? Teletrim? Pra saber se eu tava bem, se eu tava melhor, do engasgo e tal. Aí daí saiu o cinema, não sei o que, enfim.